quero dividir com vocês hoje, né? Uma crença que eu tenho como profissional, como publicitária, que num determinado momento da vida resolveu jogar a carreira, quer dizer, carreira não, jogar o alto salário para cima, o cargo para cima, depois de 25 anos em agências, com um cargo de vice-presidente, diretora de criação regional América Latina, para abraçar um projeto novo, que de 2002 para 2003 ninguém falava de consultoria de estratégia criativa em comunicação e branding. Mas eu sentia que a comunicação ia mudar muito. Vamos lembrar que há um século atrás, né, não é para menos que Ford dizia, não importa qual a cor de carro que você quer, você vai comprar preto. Por quê? Porque os produtos eram heróis naquela época. Com relação a conceito de o que é o consumidor, o que o consumidor quer, era um estágio tão embrionário do que as pessoas elas estavam ainda entrando no que era um mercado de consumo. Tá? Então, não importa. Só que com o passar do tempo, e muito pouco tempo, na verdade, a tecnologia fez com que fosse cada vez mais fácil você copiar produtos. E cada vez mais rápido eu preciso lançar uma coisa nova e cada vez mais rápido ela é copiada. Então, é aí onde as marcas começam a ter importância na vida das pessoas. Porque os produtos em si, cada vez mais, eles se renovam cada vez mais rapidamente. E como as pessoas tiveram cada vez mais alternativas de escolha, o que acontece? Eu preciso entender claramente o comportamento dos consumidores e não só oferecer produtos para os seus benefícios racionais, mas principalmente para os benefícios emocionais. Ou seja, eu preciso cada vez mais entender o consumidor. Tá? Até porque, hoje, né, a gente tem uma outra evolução de comunicação, que milhões investidos em mídia se tornam totalmente ineficazes, ineficientes, quando você tem uma contra-argumentação com milhões de Twitter, views e likes. Né? O quanto você hoje, uma marca, investe milhões, só que em muito pouco tempo, esses milhões viram nada se eu tenho uma contrapartida das pessoas formando uma nova rede de comunicação que contra-argumenta o que eu acabei de falar. Justamente por isso é que algumas marcas já entenderam que não basta entender consumidores, eles precisam entender pessoas, não só no momento onde elas colocam a mão no bolso. Então, eu preciso entender não só o hábito de consumo, eu preciso entender o que eu faço parte dentro dessa vida dessa pessoa, a responsabilidade que eu tenho dentro da vida dessa pessoa. E não é porque a marca precisa posar de boazinha. Não tem isso, porque ninguém vai acreditar. A questão é que as marcas hoje precisam entender que elas precisam ser eficientes dentro de um novo significado do que é eficiente. Eu preciso crescer, mas com responsabilidade. Eu preciso ser eficiente, mas ser eficiente a tal ponto que eu cause menos impacto ambiental, que eu tenha maior engajamento social, que eu faça com que a distribuição de recursos seja equitativa. Essa é a eficiência que as marcas hoje as marcas mais modernas, assim, estão desenvolvendo. Tá? Porque sem isso, essas novas pessoas que já estão engajadas nas redes sociais, falando sobre as marcas, elas vão apoiar as marcas que fazem as coisas corretas e vão criticar as marcas que não estão de acordo com a maneira como elas veem o que é importante para elas, o que é relevante. Todos nós
levamos algumas marcas dentro do nosso coração, né? A gente se apaixona fácil pelas coisas, a gente se apaixona, algumas marcas realmente falam fundo no coração da gente. A questão é que, se as marcas fazem muito para serem amadas, eu acho que a gente está num momento crucial de o que é que as marcas não só falam para serem amadas, o que elas fazem para que elas mereçam o meu amor. A gente está num momento de reciprocidade, ou seja, as marcas querem ser amadas, o que você está fazendo para você conquistar o meu amor? Principalmente em se falando das classes emergentes, que é uma questão que está muito na preocupação do pessoal de marketing recentemente, mas que é tão simples, é tão básica. Eu vou mostrar um vídeo do Sérgio Vaz, que ele é poeta, ele é idealizador da Cooperifa e ele é um articulador social de periferia. E é muito interessante você perceber que, enquanto a gente que tem um tempo aí de profissão e tal, a gente sempre fala de consumidor, e agora, de um tempo para cá, é que eu eliminei essa palavra do meu discurso, vocês vão verificar que ele, em momento algum, fala de consumidor, ele está sempre falando de pessoa. Tá? Os indicativos, os números, disseram que existe um povo aqui. E essas marcas não sabem dialogar com essas pessoas. Por quê? Porque conhecem os números, né? Conhecem que de 25 a 30 anos, jovem, não sei o quê, de 2 a 3, o jovem, não sei o quê. E não sabem como se comunicar com essas pessoas porque conhecem elas através de números, não são pessoas. E talvez seja por isso que agora elas estão tentando entender quem são essas pessoas. Que o número já não diz tudo aquilo que eles querem. Vocês veem isso, né? Ou seja, o quanto, na verdade, até há pouco tempo, as marcas se baseavam em números, né? E, de novo, o que a gente está trazendo é o entendimento das pessoas, identificar o quanto as marcas, na verdade, têm que contribuir dentro das comunidades. O que ela está fazendo aqui na minha vida? Justamente buscando essa informação, é que no meu espaço, no ano passado, houve um encontro, assim, não num formato de TED, mas um encontro de pessoas que traziam experiências diferentes. E é onde eu conheci a Tatiana Ivanovic, que é uma jornalista que veio de periferia, nasceu na periferia, e foi adotada pelo Gilberto de Menstein no projeto Aprendiz e conseguiu se formar em jornalismo. E ela montou o Do Lado de Cá, que é uma plataforma de comunicação das classes populares para as classes populares, né? Ela identificou que todos os meios de comunicação falavam das classes populares de uma maneira completamente estereotipada. Jornal para a classe popular é o quê? Futebol, violência e sexo. Ela falou, caramba, tem uma vida imensa acontecendo na periferia que não vai comprar título de revista de jornal. Conhecendo o trabalho dela e exatamente percebendo as necessidades que estavam acontecendo e essa crença que eu tenho com as marcas de precisarem ter um coração, é que eu fiz uma parceria com ela e hoje eu trabalho diretamente com artistas de periferia que desenvolvem projetos que são apaixonantes, que têm histórias e histórias que poderiam encher dias e dias de TED, falando sobre essas histórias de superação. E são histórias realmente inspiradoras. E o que é que na verdade, o que é que isso acrescenta? Me enriquece tremendamente como profissional e como pessoa, porque eu volto para casa da periferia, me sinto muito rica. E essas experiências de ter uma outra visão da vida é que eu passo para os meus filhos,
né? Porque eu acho que tem algumas coisas que a gente deve deixar de herança para eles, né? E não são necessariamente os bens que a gente tem, mas toda uma visão que a gente tem da vida. E não só isso, quer dizer, eu tento aplicar essa minha forma de ver, a minha maneira de trabalhar, como eu devo trabalhar, foi que, em 2010, uma ex-aluna minha me procurou, e ela já trabalhava na Abrale. E a Abrale, não sei se vocês sabem, é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, né? E dia 15 de setembro de todo ano é o Dia Mundial de Conscientização sobre Linfoma. E ela falou, pô, Irene, eu sei como você enxerga a comunicação hoje de uma maneira completamente diferenciada. Eu queria que você ajudasse a Abrale em criar alguma coisa para o dia 15 de setembro, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre Linfoma. E o que eu percebi, anteriormente, as agências tinham criado pôsteres, vídeos, e estava tudo correto. A questão é que eu me coloquei no sapato de alguém que tivesse sido acabado de ser diagnosticado com linfoma. Provavelmente eu olharia para o médico e falava, bom, então me dá um antibiótico, eu vou para casa, tomo 10 dias e tudo bem, tá? Porque linfoma, provavelmente, eu não sabia o que era. E 90 e tantos % da população também não sabe. Se eu voltasse para casa sabendo que é um câncer de sangue, o que eu faria? Google, né? Linfoma. E o que é que apareceu naquele momento? Um cara que faz um tratamento espiritual no interior do Brasil e que cura câncer, o vídeo de um oncologista explicando linfoma, mas numa linguagem absurdamente médica e que eu não consegui entender muita coisa. Eu falei, nossa senhora, eu sairia do consultório desesperada e aqui eu estaria ainda mais desesperada, né? Qual é a informação? O que é que eu preciso fazer? Foi aí que eu pensei que, pelo que eu entendi, o que eu aprendi sobre linfoma, como o câncer de mama, ele poderia ser feito, as pessoas poderiam fazer um autoexame e detectar se os linfonodos estão inchados ou existem caroços no pescoço, axilas e virilha. Então, o primeiro movimento contra o linfoma, na verdade, é esse movimento aqui. É você levar a mão na garganta constantemente e perceber que você não tem nenhum caroço e não tem nenhum inchaço. Mas, ao mesmo tempo, criar o movimento contra o linfoma era disseminar essa informação. E aí as redes sociais, para mim, fizeram o trabalho que era preciso fazer. Não era um dia, porque você pode descobrir que você tem linfoma em qualquer dia do ano. E é nesse momento onde a informação tem que vir para você. Hoje, se você googla linfoma, você não só descobre o movimento contra o linfoma, mas, principalmente, você descobre que existe uma rede social de verdade. Porque se você disser lá, colocar na rede social do movimento contra o linfoma no Face, acabei de voltar do médico, ele me disse que eu tenho linfoma, imediatamente você vai receber dezenas de apoios de pessoas que já passaram por isso, que foram curadas. Familiares dessas pessoas que vão querer entrar em contato com os seus familiares para dizer como é que eles devem proceder com você. No ano passado, eu gravei uma paciente que chegou para mim e falou, olha, você não deve saber o que você fez, porque eu voltei do médico, googlei linfoma, descobri o movimento contra o linfoma e descobri apoio. Eu saí do desespero para a esperança, né? E isso é uma coisa fantástica. Esse ano, a gente começou a campanha desse ano com o apoio, obviamente, do Janequine, que desde o ano passado apoiou o movimento.
O primeiro depoimento sobre a doença dele foi para o Movimento contra o Linfoma, e esse ano ele já está ajudando desde o princípio, porque ele só foi diagnosticado no meio da campanha do ano passado, com o conceito do quem ajuda amigo é. E, obviamente, são as pessoas que fazem o movimento acontecer. É essa coisa de você querer ajudar e você não precisa de grandes formas, nem descobrir coisas fantásticas. Hoje você clica, você dá um like e você está ajudando. Para encerrar, né, ou seja, dentro dessa crença que eu tenho, e que não é fácil, porque eu ainda estou tentando convencer as marcas a terem coração, mas é isso que a gente precisa realmente alertar em termos de comunicação, em termos de construção de marca. Porque o amor que hoje, até hoje, o consumidor deu para as marcas, tem que lembrar que o amor precisa ser recíproco. Porque hoje o mundo é interativo, né? Ou seja, as marcas que quiserem, daqui para frente, realmente ter alguma visão de futuro, elas precisam ter um coração. E aproveitando, ainda antes de encerrar, queria contar para vocês um projeto, que é um projeto que eu quero lançar muito em breve, e que uma palestra que eu fiz recentemente no Social Media Day, eu esbocei essa ideia, mas cada vez mais eu estou costurando, antes de lançar, aproveitar, lançar aqui no TED, que é o Clube de Criativos Voluntários. Ou seja, eu vou organizar uma forma de fazer um co-creation, um crowd sourcing, de pessoas que querem realmente ajudar ONGs ou CIPs a desenvolverem um trabalho eficiente, que essa é uma área, toda uma parte de pessoas extremamente bem intencionadas, mas que elas não sabem trabalhar com ferramentas de comunicação, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo um monte de colegas meus de profissão que gostariam de ajudar. Então, por que a gente não faz isso voluntariamente também, né? Ou seja, o Clube de Criativos Voluntários não exclui pessoas que não sejam de criação. São pessoas que se consideram criativos e que podem aportar com ideias para ajudar com que movimentos contra o linfoma, outros movimentos que possam ajudar a vida das pessoas, eles possam acontecer de maneira eficiente. Era isso que eu tenho e que eu queria dividir com vocês, que eu queria agradecer a presença.